Eu vou fazer uma pausa para falar de economia agora, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, olha, acho que o marco fiscal vai ser aprovado com mais de 300 votos. Aliás, gente, tá todo mundo reunido hoje, agora, para ver se vota hoje ou amanhã. Essa é uma pauta que o Lira abraçou, ele vai fazer uma vitória Lira-Haddad e depois vai apresentar a fatura para o Palácio do Planalto. Mas pode ser, inclusive, que seja votado hoje. E o Haddad está achando que vai ter mais de 300 votos na Câmara. Dá uma olhada. Nós estamos fazendo um texto para ter os 308 votos. Na verdade, vai ter mais. Vamos dar uma olhada com quem vem pra cá. Olha, ele voltou, gente, o meu Naquinha. E ele não vem só, ele vem com... Ah, meu Deus, com esse topete maravilhoso. Eu falei, bota o topete do Naka lá no alto, entendeu? Que eu quero o Naka bombando. Ontem ele tirou folga, sentimos saudade, aí hoje ele tá livre do bullying. Olha, Naka. Agradeço. Ô, Naka. Agradeço a Dani pela graça alcançada. É claro que é mentira, né, Naka? Sabia que tem os haters, gente? A gente se ama, tá bom, queridos? Falando, a Daniela tá expondo na Cagal. Eu exponho sim, porque eu amo. É meu, eu faço. Dá super aquela, né? O meu Pokémon, eu faço o que eu quiser com ele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, e quem tá ouvindo essa groselha? Quem? O Aode Cunha, vem pra cá, o homem que chega aqui, o ar-condicionado chega, tem que subir um pouco quando o Aode chega, porque é inxalá muito ouro, ele vem reluzindo e tal, a luz, o calor, tudo aumenta, entendeu, Nakagawa? Tudo bem, Aode, bem-vindo. Tudo ótimo. Olha, então eu vou começar com ele, que eu sou obrigada a falar quase sério, porque se ele processar a CNN, não tem dinheiro para fazer a minha defesa. Ele tem um exército de advogados. Aode, o Haddad está falando aí em mais de 300 votos, está querendo passar a confiança para o mercado. O Lira, me parece, puxou esse projeto para dizer isso aqui vai ser a minha contribuição e a minha cartada para o governo entender que eu faço a diferença no game. Porque vai ter uma fatura depois. Mas, de todo modo, o mercado está, tranquilo com relação ao texto. 2, acredita também, como diz aí o ministro da Fazenda, que vem um placar, um senhor placar, digamos assim, em cima dessa matéria? Dani, me parece que está tranquilo o trajeto de aprovação, né, do arcabouço. Ele foi, acho que, bastante negociado. Tem alguns detalhes ainda que precisam ser verificados, né, a confirmação de que Fundeb fica fora ou não fica, tem aquela discussão do salário mínimo. Teve um pouquinho de discussão sobre as estimativas de crescimento do PIB, que geraria um comportamento da receita compatível com o arcabouço, né, esse crescimento de 2,5% do PIB, que às vezes é questionado, mas o fato é que o arcabouço será aprovado, né? Ele será aprovado. Eu acho que o governo depois vai passar para uma etapa onde ele precisará aumentar a arrecadação, né? Ele tem a discussão da reforma tributária, depois, que é importante, parece que está caminhando bem. Então, assim, eu acho que tem um caminho aqui para o governo nesse tema do cenário fiscal, que é essa primeira etapa de aprovação do arcabouço, e vai passar. Eu acho que ela vai confirmar, e depois o governo tem mais, acho que, 2 etapas muito importantes, que é a discussão de reforma tributária e depois como ele vai gerar um aumento de arrecadação para que o arcabouço funcione, né? O arcabouço, para funcionar, na minha avaliação, ele vai necessitar de um aumento de arrecadação do governo. Ô, Naka, como é que está o mercado nesse momento aí, né? Como é que o Brasil está respondendo a essa expectativa, né? Para saber se vamos ter ou não vamos ter marco fiscal aprovado na Câmara entre hoje e amanhã, no mais tardar essa semana. A sensação é de certa tranquilidade, assim, na história. Como a Audi mencionou, existe sim a crença disseminada de que esse texto passa. Me chamou muito a atenção na conversa depois desse almoço com várias pessoas lá na casa do presidente do Senado, que figuras-chave da articulação política do governo sequer foram mencionadas. Então, Rui Costa não foi mencionado, Alexandre Padilha não foi mencionado. Isso indica, para mim, com muita clareza, que a articulação toda dessa história relacionada ao novo marco fiscal e também essa conversa inicial sobre a reforma tributária está toda sendo liderada pelo ministro da Fazenda. E o Palácio do Planalto está sendo colocado completamente de escanteio ali. Só para não dizer que ele não foi citado, o presidente Lula foi citado uma vez
Mas no meio da fala do Rodrigo Pacheco, na nominata, ali quando você menciona o esforço de todo mundo, ninguém do Palácio Planalto foi mencionado. Isso para mim é muito revelador sobre como estão fazendo e depois, né? O que vão fazer com o placar lá, vão mostrar o número no Palácio Planalto e falar assim, ó, a conta chegou, pessoal. É exatamente isso que vai acontecer, porque o que o Lira vai fazer, né? Ele vai falar, olha, é o seguinte, meu caro, você tá aí na dúvida se vale a pena apostar em mim ou não, o meu resultado é esse. Aqui, ó, 300 e tantos votos. Você vai ficar sem os votos do PL, mais um pedacinho ali e talvez até consiga alguma coisa do PL para trazer, mas esse é o meu resultado aqui. Agora, eu estou irritado com o Alexandre Padilha, eu estou irritado com o Rui Costa, essa galera não me ajudou. E aí, como é que fica, né? Esse meu mau sentimento em relação a esses personagens. É essa conta que vai chegar. E aí é o seguinte, vai entregar o marco, mas como a Audi falou, não é uma coisa que para de pé, sozinha. Ele precisa de outras, pelo menos 2 medidas para que você tenha um tripé macroeconômico forte que sinalize confiança para o mercado. E se passar só ele e a tributária degolada, ou mesmo a questão das desonerações, reonerações, tudo isso que está em discussão e que o governo está estudando, sem essa ajuda o negócio não para de pé. Então, digamos, né, vai ter de fato de ouvir melhor o que está dizendo Arthur Lira hoje. Eu acho que é por aí mesmo. Ele vai precisar de muito suporte político à discussão, principalmente de reforma tributária. É uma discussão muito importante para o país. Eu estou convencido que uma reforma tributária bem feita tem a capacidade aí de aumentar o crescimento do país por muitos anos ao longo das próximas décadas, né? Alguma coisa aí como pelo menos meio ponto percentual no PIB a cada ano. Isso é muita coisa para o país. Tem sido feito um esforço, eu diria, louvável do Bernardo Api, percorrendo todo o país, com o relator da reforma tributária, falando com prefeitos, com governadores, com empresários. É uma chance grande para o país e eu espero que o ambiente político seja um ambiente político favorável pensando no futuro do país, porque é uma discussão muito relevante, mas vai precisar da política e o governo vai precisar fazer esse esforço, sim. Queridos, mega obrigada. Quer fazer, Naka? O mini bastidor dessa história, porque essa reunião teve muita gente importante, né? Então foi ali na casa de Rodrigo Pacheco, estava Arthur Lira, também estava Aguinaldo Ribeiro, que é relator da reforma tributária, Cláudio Cajado, relator da reforma, do novo marco fiscal, o ministro da Fazenda e um personagem importantíssimo nessa história, Roberto Campos Neto. E boa parte do almoço foi tomado por preocupações de empresários que também estavam lá, do setor produtivo, com relação ao juro. Então, a pressão que antes estava só pública, hoje foi tema de almoço, estava no cardápio lá na casa de Rodrigo Pacheco para reduzir o juro. Indigesto, hein, o Campos Neto, indigesto. Me chama um sal de fruta depois dessa. Exatamente, porque é o seguinte, né, as expressões que estão sendo usadas pelos empresários são do tipo juros proibitivos, né? Juros acachapantes. Então, assim, se eles usaram com o Campos Neto da mesma, digamos, franqueza, né, Naka, que falam do que quando falam com a gente, certamente a saladinha não deve ter batido muito bem no estômago do nosso presidente do Banco Central. Obrigada, Odi. Bom trabalho para você, boa semana para nós e o Naquinha fica aqui comigo até o final.